Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri, Malu Mota. Isso, Silvia. E nesta edição nós vamos falar sobre a criação de histórias inspiradoras na literatura infanto-juvenil. Malu, escrever para um público tão exigente e ávido por informações é sempre um desafio. Mais instigante ainda é tratar de temas atuais como a questão dos refugiados no Brasil de um jeito que emocione e cative os leitores. Sim, Silvia, e a nossa convidada de hoje faz isso muito bem. A Maísa Zaksuki é radialista e autora de 5 livros infanto-juvenis, entre eles a obra Eu Estou Aqui, que conta a história de 12 crianças refugiadas. Maísa, obrigada pela sua presença e por partilhar aqui o seu tempo conosco. Obrigada. Para mim é uma honra, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e discutir um tema que eu gosto tanto, que é literatura para crianças. Vamos lá, muita coisa para a gente contar. É isso, Maísa. Eu quero começar falando justamente sobre esse livro Eu Estou Aqui, que é o único trabalho no Brasil que fala sobre crianças imigrantes e refugiadas vivendo em São Paulo. Eu queria saber por que você decidiu contar essas histórias, e são 12 crianças, né? Como é que você chegou até elas? Foi um convite da diretora editorial da editora que eu tenho os livros publicados, a Panda Books, por eu já ter um trabalho anterior com raízes, com genealogia. Eu contei a história de como eu conheci os meus familiares ao redor do mundo, eu contei a história do meu avô. Eu tinha mais ou menos esse perfil de ser uma pessoa ouvidora de histórias, não contadora, né? E esse convite surgiu em 2018, e eu achei assim fabuloso tratar de uma questão tão urgente e tão necessária no nosso país para crianças, né? Trabalhar essa temática como um material de apoio para tratar a imigração, trabalhar geografia, história, e eu achei que ia ser muito fácil, né? Não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil a gente tem mais de 80 países, muito mais de 80 países representados como refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Eu achei que ia ser super fácil. E não foi, porque encontrar crianças e famílias, né, dispostas a contar sem medo as suas histórias, acabou sendo um desafio muito grande, um trabalho de mais de 13, 14 meses, e o livro saiu em 2019. Ô Maísa, mas foram meses de apuração, né, dessas histórias, né, difíceis de serem contadas. E eu queria entender quais foram os maiores desafios que você teve nesse processo e por que esse título, Eu Estou Aqui. Na verdade, Malu, o desafio maior, além da barreira da língua, porque muitas vezes eu encontrava famílias que não falavam português, tinham acabado de chegar em São Paulo, né? Eu encontrei dificuldade em que elas autorizassem a contar essas histórias para publicar em livro, porque às vezes muitas famílias dessas estão numa situação que ainda não está legalizada, elas são solicitantes de refúgio, e na cabeça delas, às vezes até por não entender o que eu estava falando, né, na hora de trocar uma mensagem, algumas pessoas não tinham número telefônico, então eu usava alguns intermediários, e até chegar neles foi a parte mais difícil, né? E em se tratando de criança, mais ainda, né? Porque as crianças precisavam contar suas histórias, o pai precisava ficar do lado, às vezes a criança falava menos, às vezes ela falava mais. Então hoje eu até assim falo com orgulho dessa trajetória toda, mas eu estava quase desistindo de fazer, tamanha a dificuldade de encontrar essas pessoas para o livro. Maísa, e é engraçado que isso funciona até como um jornalismo investigativo, né? Você foi para outro lado, você vê que você quase desistiu. O que fez você não desistir? Você foi até onde? Então, a primeira pessoa que eu consegui, a primeira família, através de um contato de uma professora de um colégio, ela falou: olha, você não te interessa entrevistar palestinos? Falei: nossa, maravilhoso, porque eu queria trabalhar os conceitos correlatos ao refúgio. Então, falei: que legal, vou trabalhar a patridia, crianças que não têm país para chamar de seu, né, palestinos. E aí, quando eu cheguei, né, num lugar muito longe da minha casa, né, que eu digo sempre que longe não é o outro que mora longe, depende de onde que você está, né? E eu demorei 2 horas para chegar lá.
cheguei com um taxista que eu contratei para ir, eu e a fotógrafa, muito longe, e ele falou: Maísa, eu não vou te esperar aqui, eu tenho medo desse lugar. É muito, muito perigoso. Você fica aí quando você quiser. Se você, qualquer coisa, me dá sinal de fumaça. E aquilo me apavorou e, ao mesmo tempo, me instigou. E eu cheguei na casa da menina palestina, da família palestina, e logo senti um cheiro de mijadara, que é arroz com lentilha, e eu sou de família árabe. Olha. E estava aquele cheirinho de comida árabe, aquelas especiarias. Aí eu entrei com um método que eu tenho de experiência de trabalhar com crianças, de fingir que está sendo assim, só conversando, e no fim eu já estava meio que colhendo o material, né? Então eu conversei, depois de uma hora eu falei, bom, vamos começar o trabalho? E aí eu sentei com a menina, né, com a Mariana, e comecei a colher, sempre escrevendo, sentava no chão com a menina, e saí de lá encantada com uma história que eu pude e que a profissão me permitiu adentrar naquele mundo. E aí, cada vez que eu levava um não, aquilo fazia com que eu quisesse mais ainda encontrar. Eu falava, gente, essas crianças precisam ser encontradas, elas precisam contar suas histórias para que outras leiam e consigam se imaginar naquela situação, né? Tanto por identificação ou como projeção, né? Que eu acho que é uma linha que o livro trabalha. Ou a criança ela vai ler e vai se identificar porque ela está naquela mesma situação, ou uma outra que não está vai ver e vai tentar entender, se colocar no lugar dela, como num conceito do altruísmo, no conceito da empatia. E tem muita coisa dentro desse livro, e eu aprendi muito ao fazê-lo. Você vê, Malu, que é um trabalho humanitário até, né? Ela é humanizado também, melhor dizendo, porque não só ela está escrevendo a história, ela quer escrever, faz a parte investigativa, mas também ela se preocupa com o contexto, não é? E, Silvia, mas eu fiquei pensando, né, conforme você relatava aqui, mas me chamou a atenção, Silvia, e só complementando isso que você está falando, que, assim, o momento luminoso, né, a gente tem na vida, né, Silvia, você que cobriu tanto eventos fora do Brasil e tal, tem um momento que você fala assim, é um momento luminoso. O momento luminoso é aquele que chega para você, né? Isso, eu imaginei, eu senti o cheiro da comida você falando, né? Então, realmente chega a ser emocionante, né? Isso. E assim, o seu livro ele foi selecionado pelo Clube de Leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS da ONU. Eu queria saber o que esse clube, o que é esse clube e o que ele representou para você para passar para essa seleção, Maísa. Então, existe uma agenda de 2030 estabelecida pela ONU com objetivos e metas relacionados aos objetivos sustentáveis para criança e adolescente. Dentre esses objetivos, esse livro se encaixou num dos objetivos, que se não me engano é o número 8, e isso foi selecionado numa feira de livros em Bolonha. Então, eles escolheram materiais de todos os países do mundo. Tinha vários da editora Panda, o meu é Meu e Mais Três, e aí esses livros ficam disponíveis no site da ONU, no portal, para que todas as crianças e professores, educadores e pessoas ligadas à educação trabalhem essas questões que possam interagir com as crianças e fazer com que elas se transformem e trabalhem essas questões. Então, para mim, foi ter um selo desse, entre aspas, da ONU, para mim é um presente, é um prêmio, né? Como se tivesse, não tem prêmios, mas eu acho que poucos de literatura infantil e juvenil, mas foi um prêmio que veio no momento de que a gente está tendendo à desesperança, à tristeza, né? E aquilo me deu muita esperança de ver que tem gente preocupada e que esse livro vai chegar para muita gente. Então, quando a Silvia e vocês falaram nessa coisa de luminoso, eu adorei esse conceito, é isso mesmo, porque eu gosto de trabalhar e essa profissão da gente transforma a gente a cada dia. Olha, só de falar eu já fico emocionada, porque
contar, olha, foi difícil, teve um desafio, mas contar uma história X, do arroz com lentilha, da menina palestina, eu acho que isso que faz a gente ter histórias diferentes na vida, né? Isso que faz, eu aprendi, não adianta você contar o que é genérico, porque é genérico, então assim, tem várias situações, tem a história da menina marroquina, o menino preocupado em pagar o aluguel, que eu quase tirei um dinheiro para ajudar ele, sabe? Eu passei por um monte de situações muito particulares, e isso que faz a gente se transformar. E eu procuro trabalhar, e eu tenho a sorte de trabalhar com temas e questões assim que me modificam. Então, eu procuro, de verdade, cada trabalho, essa entrevista, por exemplo, eu quero sair daqui com alguma coisa que eu levei e que eu estou dando. E é o que acontece com os meninos, os refugiados, as crianças que hoje se trabalham, que eu aprendi, uma coisa legal, vocês vão gostar. A gente não fala mais só assim, acolher os refugiados, recebê-los muito bem, compra brigadeiro, pão de queijo, o menino já está... Não, a gente aprende que a gente troca, que eles vêm para cá e trazem, e a gente precisa aprender com o menino que vem do Congo, com a menina que vem da Angola, com as famílias, né? Tem até uma história maravilhosa de uma professora que usa a música e usa... Ela teve a seguinte ideia, ela estava recebendo uma escola pública municipal, crianças da EMEI de São Paulo, que trabalha com 4 a 6 anos, recebendo só meninos do Congo. Ela falou, gente, aqui está demais, as pessoas estão vindo do Congo, o que eu posso fazer? Aí ela pegou um menino, aprendeu uma canção do Congo, ensinou para todas as crianças, e toda vez que chega alguém do Congo, ela canta uma canção do Congo para a criança de boas-vindas. Então, aquilo assim, essas coisas que você vai olhando dessa troca, é tão importante, sabe, a gente ouvir histórias boas, de novo, num momento tão difícil, num momento tão desesperançoso, tão sem você ouvir coisas boas. Poxa, o Brasil, nessa questão de refúgio e escola, porque a educação, essa acolhida vem da escola, né? É a primeira porta para a criança, é fundamental. Então, você vê práticas muito maravilhosas, gente. É apaixonante, apaixonante. Tem momentos tristes que eu vi? Tem a pobreza? Tem a miséria? Tem. Mas você sente uma garra nessas pessoas, porque elas estão saindo num lugar, elas estão tentando sobreviver. E a gente tem que olhar, tem que dar condições, tem que integrá-las e trocar, como fizeram os árabes, né? A gente não pegou um monte de coisa dos árabes, a gente não só deu, ensinou, vamos aprender o que é Tiradentes, né? Então a criança cai de paraquedas no dia que vai aprender. Não, né? Tem que trocar, tem que saber o que eles têm para dar para a gente, né? E Maísa, como falar de refugiados e imigração para esse público adolescente? De que forma você desperta a emoção no leitor? Eu acho que contar, você pode tratar de qualquer tema para criança e adolescente, e isso eu aprendi quando eu fazia os programas da TV Cultura, os programas que reúnem educação e entretenimento, né, que a gente chama de edutainment. E eu aprendi que eu acho que você pode contar por histórias particulares. Então, o grande desafio desse livro também era fazer com que as histórias ficassem diferentes entre si. Porque, afinal de contas, todas saíram dos seus países, todas deixaram suas famílias, todas vieram para o mesmo lugar. E qual era a minha intenção? Pegar a particularidade. Então, a menina que tinha saudades da cereja, da árvore que ela pegava no pé da casa no Marrocos, o menino que deixou o bonequinho dele e não pôde trazer no carro da Venezuela. Então, pegar esses pontos particulares, que na verdade eu acho que eu não faço muita diferença do que é o público criança ou adolescente, porque todo mundo gosta de boas histórias. E aí, nessa mesma pegada, nessa mesma levada, colocar temas relacionados ao país, ao lugar que elas vieram, à religião que elas vieram, ao sistema político. Então, deixar ele um pouco mais robusto. Tinha uma história, né? Cada criança traz, o livro tem um formato que é
São 2 fotos brilhantes da fotógrafa Daiana da Mata, com a história, eu vim daqui, deixei não sei o que e tal, e aí tinha um boxe, que ou era do país, contando que, por exemplo, o Congo, já tiveram 2 Congos, aliás, o Congo foi dividido, já foi um só, ou falar de apatridia, como eu já mencionei, é um país que não tem, não é reconhecido, não é um país, e aí quais são os outros, e por aí se cercar de outras disciplinas ou componentes para poder dar uma robustez maior. Então tem geografia, tem história, tem tudo que você pode imaginar dentro de uma história de vida, absolutamente tudo, tem até matemática, se você quiser fazer conta, quanto que valia, o menino me contou que o pai só podia comprar com salário um frango, então é matemática, você está fazendo conta. Então, assim, ela tem uma transversalidade, né? Sei lá como que se chama isso, das disciplinas que você pode trabalhar dentro de histórias de vida, fantástico, é muito rico. Então, eu acho que por aí que capta, né, Silvia? Eu acho que qualquer tema pode ser tratado para a criança. E quanto mais cedo você fizer com que ela enxergue essas pessoas, né, que essas pessoas não sejam invisíveis, que esse tema não seja invisível, você pode passar uma vida inteira, nunca ter falado sobre uma questão de mudança, de deslocamento, que é a questão do mundo, diáspora, né, sempre foi, as pessoas sempre se mudaram, sempre tem alguém perto. E eu começo o livro assim, né, você sempre tem gente que mudou, pode ser que veio para uma escola, que veio de uma casa diferente, que veio de uma cidade diferente, e você sempre tem gente perto de você que mudou e precisa desse apoio, precisa dessa troca. Então, quem não tem isso em comum? Você tem que pegar no ponto, né? Esse acho que é um ponto que pega, né? E gente, né, Silvia, se a gente pensar, gente e vida, é tudo igual. Tudo igual, não importa o país, Não. não importa a idade, é tudo igual. É tudo igual, É. é tudo igual. Agora, Maísa, você concorda com essa ideia, Maísa, também de que no final das contas, ou tem uma diferença, você chegou a perceber alguma diferença? Então, a gente é diferente nas particularidades, isso que a gente faz a gente ser só a gente e não se repetir em nenhum lugar do mundo. É o nosso conjunto de coisinhas iguais com outras, cada pessoa formada com um monte, é que nem RG, né? Não existe nenhum igual, não existe gente exatamente igual, existe gente parecida. E aí é que elas trocam, e no diferente que a gente aprende. É lindo. Eu gosto muito de comportamento, dessa coisa de pessoas. Eu sou uma pessoa encantada em conhecer pessoas, em conhecer histórias, e a gente vai aprendendo a respeitar. Quando você conhece a história de alguém, você respeita. E você ensinar e abrir os olhos para uma criança de que quando você conhece a história dela, você tem a menina do Marrocos, por exemplo, ela não falava com ninguém na escola. O professor, o diretor, Cláudio Neto, de uma escola pública, ele fez questão de colocar toda a comunicação da escola em 4 línguas, em árabe, em francês, em inglês, espanhol. Também, onde você vê isso numa escola? Que o cara se preocupa em pôr a placa do banheiro numa língua em árabe, uma escola pública de São Paulo. Então, ele enxergou isso e a menina começou a se sentir... É como se você fosse para a China e visse teu nome escrito na tua língua, né, quando você chega na escola, bem-vinda, Maísa, olha aqui, bem-vinda, Silvia, né, na China. Você já tem um fator de bem-vindo, assim, maravilhoso. Então, eu acho que, eu acabei, assim, indo por outra área, eu acho que a gente é igual, mas é diferente, e a gente aprende a respeitar as diferenças. Se você fizer isso desde criança, não vai ter xenofobia, não vai ter preconceito, não vai ter racismo, porque você aprende a respeitar. E a criança, ela vem limpa, né? Ela não vem com preconceito, ela não vem com xenofobia, ela aprende isso, né? É E ela verdade. aprende, ou ao contrário, ela aprende a respeitar, por que não? É tudo lindo que você está falando. A gente está encantada aqui. Ô, Maísa, você é autora de outros 4 livros, todos infanto-juvenis. Por que o seu interesse em escrever justamente para essa faixa etária?
As crianças me escolheram, eu não sei por quê, assim, ó, vamos voltar lá atrás, é bom que eu penso junto para responder essa resposta. Eu trabalhava como estagiária em 1987, 89, eu era estagiária no departamento de educação da TV Cultura. E aí, quando surgiu a vaga para eu ser contratada, em 89, eu já tinha saído, voltado, surgiu um departamento infantil, programas infantis, fazia programa revistinha, depois foi Gloob Gloob, então eu comecei ali a me encantar com conteúdo para crianças. Ali eu comecei a escrever roteiro, escrevia quando faltava a pessoa, eu que escrevia, me candidatava a escrever, então eu sempre lidei com temas complicados e meio que para traduzir para as crianças. E eu acho que foi essa vivência que me trouxe essa capacidade de poder escrever, e daí surgiu a proposta de escrever o livro, o primeiro livro no ano 2000. Acabei casando com quem me convidou para escrever o livro, que foi o Marcelo. Então, o livro, os infantis têm um papel muito importante na minha vida, essas histórias muito importantes. Acho que é isso, mas eu tenho vontade de escrever para adulto também, quem Você, sabe. escritora, pode falar para ela que a Malu Posso, é né? escritora. Eu escrevo biografias e gosto muito, mas acho que a gente tem muito para conversar aí nos bastidores, viu? Mas é muito legal a sua história. Muito. Agora, ô Maísa, um dos seus livros mais bem-sucedidos é A Árvore da Família, que tem a genealogia como tema. Como sua pesquisa familiar te ajudou a pensar nesse livro, Maísa? Então, quando eu fiquei grávida do Antônio, eu pensei que eu queria ter a história dos Akizukis contadas num livro. E eu pensei, bom, eu vou contar minha história, mas eu tenho que dar um recheio para que as pessoas entendam e tenham interesse de descobrir as suas próprias histórias. E aí eu tinha acabado de fazer um trabalho para o Museu da Pessoa, e ouvi um depoimento que mudou minha vida, que foi uma moça que contou que conseguiu achar seus familiares na Itália depois de muitos anos, economizou dinheiro no porquinho dela, no cofrinho de porquinho, quebrou o porquinho, foi viajar, encontrou uma pessoa que tinha o mesmo colar que ela, e ela nunca tinha visto, aí elas descobriram que eram primas, choraram. Eu achei aquela história tão linda, e eu cheguei em casa, era o ano de 2004, estava a internet discada, aquela coisa horrorosa, e aí eu digitei Isaac Zuki. Gente, eu lembro como se fosse hoje, esperar aquela coisinha carregar, e aí surgiu um monte de Isakizuki, porque meu pai falava que tinha, mas para eu não mexer com isso, que era perigoso, sei lá por quê, né? Aí eu encontrei Isakizukis pelo mundo e mandei um e-mail. Eu falei, bom, vou mandar um e-mail. Passou 2 dias, uma das pessoas, um Zakizuki que morava nos Estados Unidos, me respondeu, Boris Zakizuki. E eu contei que eu queria escrever um livro, queria saber se tinha gente por aí no mundo que era da mesma família. Ele falou, claro, se você quiser eu posso ir daqui 6 meses, eu estou de partida para o Brasil para um congresso, ele é médico. Aí eu falei, nossa, que legal, eu posso entrevistá-lo, né? Posso chamar os Akizukis aqui do Brasil para ver se, né? Contei para o meu pai, animada, meu pai falou, você é louca, pode ser um cara aqui mal intencionado, né? Não sei o quê, né? Bom, conclusão, fizemos o almoço para ele trouxe a árvore genealógica dele, e eu já tinha a minha escrito à mão mesmo. E quando a gente foi vendo, cruzando, a gente achou nosso ponto de intersecção, e de fato nós somos primos. E ele começou Olha. a me indicar vários Akizukis. Então, eu fui para a Colômbia conhecer os Akizukis, que tem mais de 500 Akizukis, aqui são 30. Aí tem Akizukis que saiu da Colômbia e foi para o Canadá, que eu também fui visitar. Tem Zakizuki que nunca me respondeu no Egito. Então, eu fui achando essa história tão legal que eu escrevi a minha própria história e recheei de tem índios, tem sobrenome? Quais são os sobrenomes mais populares no Brasil? Qual que é a história do... Por que a gente tem o sobrenome Silva e Santos? Tem uma explicação ótima, né? Várias teorias que falam que é de Silva, de Silvestre, os migrantes que iam para parte da selva, santos que eram relacionados a santos mesmo de religião.
E aí fui descobrindo essas coisas e entrevistando gente. Entrevistei gente de heráldica, dos brasões. E aí ficou um livro, está até aqui, que tem um selo, ó, altamente recomendado aqui, ó. Estou mostrando o livro aqui para quem só estiver ouvindo. E é um livro que hoje chegou numa marca de 100 mil exemplares vendidos, porque virou um paradidático de um material que é trabalhado segundo o currículo do ensino fundamental, mas que não tinha material de apoio. E aí ele virou um best-seller de Maísa Zakisuki. E a maior delícia é quando eu vou aos encontros no fim de projeto de cada escola. Então vai famílias. Já fui em feira do colégio inteiro que fez pesquisa familiar. Aí vai vó, avô, eles fazem chá da tarde com os avós. E tudo por causa do livro, por causa da minha história. Conhece a história do meu avô, da minha avó, tudo porque está escrito no livro, mas que eles fizeram suas próprias pesquisas. Maísa, bom, você mesmo falou, né, que esses livros são adotados, a gente fica super feliz, né? Agora, vamos falar de outro. Além desse Árvore da Família, você tem outro, que chama Meu Avô Árabe, né? Já falando de raiz, você resgata as suas raízes. Por que é tão importante falar sobre essas origens familiares? Olha, tem uma questão geracional que a gente está perdendo. Tem muita gente que fala, tem muitos estudiosos de comportamento falando que a gente está perdendo esse contato por várias razões com os avós. Ou porque não dá tempo de levar até a casa do avô, ou porque a gente tem filho mais tarde e não chega a conhecer o avô, ou porque tem vários avós. Eu conheço uma pessoa que tem 7 avós, porque os pais já casaram de novo, os avós, todo mundo casou, ficou 7. Só minha amiga que não, ela teria o 8º, né? Então, a gente perde muito essa relação. Então, eu aprendi vários termos, outro dia escrevi sobre isso com a minha avó, não é essa síria, mas a outra, termos de costura, então, debrum, ilhós, pense, tudo ela que falava. O meu vocabulário é da minha avó, o que a minha avó ouvia, Lampião de Gás, que ela ficava cantando. E aí, ao perder esse contato, ao não ter esse contato, se perde um pouco dessa coisa geracional, e eu acho isso uma perda grande, né, gente, porque, sei lá, se a minha mãe não contar para o meu filho quem foi, sei lá, alguns cantores da época dela, meu filho não vai saber, meu filho já não sabe algumas coisas do que eu ouvia, do que eu ouço. Outro dia ele não sabia quem era Maria Bethânia, eu falei, pelo amor de Deus, senta e vamos ouvir Maria Bethânia. Não, você tem que ter ouvido falar dela, porque assim, Beethoven, Chopin, não sei o quê, a gente vai carregando, mas algumas coisas vão se perdendo. E quando eu recebi o convite para escrever sobre meu avô, eu falei, caramba, eu só convivi com meu avô 1 ano. Eu tinha 1 ano quando ele faleceu. E essa coleção, que tem meu avô chinês, meu avô português, meu avô africano, era para misturar uma ficção e contar um pouco da nacionalidade do avô. E foi assim que eu fiz. Coletei dados com meu avô, disfarcei um pouco a personalidade difícil do meu avô, porque meu avô, vindo da Síria, era daqueles que puxava a toalha, isso eu não conto o livro, quando ficava bravo, né? E vou resgatando, porque no fim está tudo, a gente divide, né, os temas, mas no fim está tudo ligado, é tudo história de vida. E com a preocupação de trazer também espaço para as crianças que não têm seus pais biológicos, que não puderam ter acesso, para também resgatar ou escrever sua história a partir desse ponto. Né? Então, eu trabalhei com crianças que não têm pai em abrigos, não tem pai, não tem mãe. E como fica? Passa a escrever a história a partir daquele ponto, né? Ou do que descobrir. Ô Maísa, infelizmente o nosso tempo está estourando, e aí eu queria só que você finalizasse por que a leitura é fundamental. Queria, com 30 segundos, se você puder responder, eu queria que você finalizasse. Acho que qualquer coisa que você leia de qualidade, ela tem um poder transformador. Então, qualquer tema que tiver escrito para a criança vai transformar e vai fazer com que ela saia daquela casinha dela. Exemplo, Malala, que não podia ler, e vejam o que aconteceu com ela quando ela passou a ler. Livro transforma, é isso. Transforma todo mundo, incluindo criança.
Muito bem, Maísa. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua partilha aqui nesse momento e nesse momento de pandemia. Olha, Maísa, toda a gratidão do mundo para você hoje. Eu agradeço o espaço e quem quiser conhecer meus livros, é só entrar na Panda Books e tá tudo ali. Tá bom, obrigada, viu? Olha, o Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.